Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre medicação dentro do transtorno bipolar. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu estou tomando medicação para o transtorno em específico, né, para esse tratamento, há 6 meses. Então, eu vou contar essa experiência para vocês. Mas eu já tenho essa investigação dentro do transtorno há 13 anos, então eu tive experiência com outras medicações que acabou causando coisas reversas, né? Eu tive muitos efeitos colaterais e muitos efeitos que foram reversos que não deveria causar, tudo por conta do transtorno bipolar, que a gente tem que ter uma medicação específica. Bom, então hoje eu tomo o valproato de sódio, que é o famoso Depaquene, o carbono de lítio e também o sertralina. O sertralina é 150, então no caso são 3 medicações ao dia. No caso ele é um antidepressivo, né? Tem o carbono de lítio, que ele é, como a gente fala, um estabilizador de humor. Então eu fui aprendendo isso, né, conforme eu tive o diagnóstico fechado e entendendo melhor sobre o transtorno bipolar. Eu posso dizer hoje que mudou a minha vida. O diagnóstico ele faz a diferença, não é só um pedaço de papel. A gente precisa se descobrir, a gente precisa se entender, a gente precisa se valorizar de uma certa maneira, mas como que a gente vai se valorizar sem se entender? Como que a gente vai poder dizer para as pessoas ao nosso redor o que a gente sente se nem a gente consegue se entender? Então, hoje, eu consegui entender muita coisa que aconteceu comigo durante a minha vida e dificuldades das quais eu passei. E uma das coisas que me marcou bastante foi quando a psiquiatra disse para mim: você precisa tomar essa medicação, você precisa manter essa medicação. Eu nunca fui essa pessoa de tomar medicação certinha, sempre acabava não tomando. E eu tive várias fases na minha vida, né? Inclusive depressivas, porque isso acontece muito com quem tem transtorno bipolar. Então, foram 13 anos aí de muitos picos depressivos e depois ficava para mania, eu ficava muito bem, ou eu ficava depressiva por 1, 2 dias e depois eu estava, uhul, vamos fazer uma mega festa e vamos curtir a vida. E isso só me prejudicava, inclusive quando vinham as crises depressivas, porque eram choros assim muito intensos, é tudo muito intenso, é muito doloroso, né? E eu posso dizer que é, só finalizando também, o carbono de lítio, no caso, é 300, então são 600, no total são 2 comprimidos, e o valproato de sódio são dois também, eu tomo um de manhã e um de noite. No total, 1.000 miligramas, são 500 de cada um. Então, a minha experiência em si com esses medicamentos, no começo foi muito difícil, em relação ao estômago, em relação... Primeiro, eu comecei a tomar o risperidona comigo em específico, eu já tive outras experiências com ele. Ele me causava muito sono, eu comecei a ter produção de leite, né? Então, eu realmente não quis essa medicação, não estava me fazendo bem. Como eu disse, já conheço ela, meu filho que tem autismo toma ela, já tomou, hoje voltou a tomar. Para ele faz algum sentido, por conta que é um autismo junto com TDAH, mas para mim não, para mim no organismo não deu certo. Inclusive depois que começou a produzir o leite, que aí já foi demais, né? E aí trocou pelo valproato de sódio. Então, assim, é um antidepressivo junto com estabilizadores de humor. Então, os dois, quer dizer, no caso, os três no momento, fazem um sentido ali. Então, no começo, o meu organismo teve que se adaptar, então eu tive muitas crises, assim, eu lembro, muitas crises. Eu também não estava passando por um momento bom. Antes de ter tudo isso, foi uma internação que eu tive, foi através de uma internação que eu tive, sabe? Eu já estava, assim, naquele momento de, não, tem alguma coisa errada comigo, não pode ser, entendeu? Nada de tratamento que eu faço, nada dá certo, nada dá certo. E ter um filho com autismo, né, maternidade atípica, tudo aquilo dali. Então, quando eu comecei a realmente tomar o medicamento, fazer o tratamento, minha família pegar o medicamento, sabe, ficar ali, ser regrado aquilo, aí começou a mudar. Então, admito que, assim, efeitos colaterais, né, queda de cabelo, tem um momento que a gente vai começando a sentir mais fome, tremores, tive muitos tremores, inclusive no começo. A queda de cabelo eu ainda tenho bastante, tremores também, mas eu sinto um pouco mais reduzido. Dores de cabeça eu senti bastante no começo, tive dores de barriga, mas hoje em dia eu me sinto bem melhor. E o que eu posso dizer em si do meu sentimento? Quando eu vou para ter uma crise muito forte, que, gente, é assim, eu tenho até um vídeo no canal falando do meu diagnóstico, e eu vou falar um pouco mais também sobre esse assunto. É, no caso, assim, quando eu tenho algo muito forte dentro do transtorno, quando vem uma crise depressiva e eu vou ter um choro, meu choro é tão forte. É como se eu estivesse passando por um luto, como se alguém tivesse morrido, assim, de tão doloroso. E eu sinto tudo doer, começa a doer toda essa área, assim, sabe, uma falta de ar. É como se fosse uma crise de ansiedade muito grande. Porém, eu sinto isso desde pequena. Desde pequena eu tenho isso muito forte, sabe, quando eu vou chorar. Tudo é muito intenso. E isso é muito ruim. Até que uma psiquiatra disse pra mim que eu tendo muitas e muitas e muitas crises, eu posso ter um risco de ter uma demência muito cedo na minha vida, entendeu? Por conta disso, porque imagina como que fica os seus neurônios, imagina como que fica dentro da sua cabeça. Muitas das vezes é como se fosse assim,
como se estivesse passando vários raios, assim, pela minha cabeça, pra lá e pra cá, porque minha cabeça não para de pensar. Ela tá sempre ativa, né? E eu fui descobrindo também que a gente precisa ter uma rotina de sono, uma rotina de exercícios. Não é fácil, é muito difícil, eu ainda estou em processo. Tem dias ainda que não são bons, tem momentos que eu tenho sim crises, mas eu consigo compreender. O conhecimento ele é muito bom, você pesquisar, você ir atrás. Então me ajudou muito isso, sabe? Pesquisar, assim, médicos, psiquiatras, pessoas que têm realmente entendimento, e também pesquisei relatos, né? Pessoas que têm relatos de vida, como no caso meu, assim, para poder dizer e entender. Então isso me ajudou bastante, eu ver que eu tenho que ter essa mudança de vida, mas também a questão da medicação. Eu vejo que a medicação ela dá uma travada, sabe? Quando tá algo muito forte para acontecer, ela dá uma travada naquilo dali, e eu estou conseguindo ficar um pouco melhor, né? Eu estou conseguindo, assim, enxergar de uma maneira diferente. Então, isso está sendo muito bom para mim. Hoje, eu tenho um entendimento diferente, eu já fui contra a medicação, sabe? Eu já tive vários tipos de pensamento. Hoje eu penso assim, se está me fazendo bem, se é algo necessário para mim, por que que eu vou deixar de tomar e ficar completamente descontrolada? E não é questão assim descontrolada de, nossa, eu vou pegar, sei lá, vou sair nua na rua, vou bater nas pessoas, entendeu? Não, não é isso. É questão das dificuldades que a gente vai passando, o sofrimento, tudo é muito forte. E assim, não só a gente, mas a gente acaba prejudicando todos ao redor, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. O que, que realmente faz bem pra gente? Essa é a minha experiência. Tem pessoas que têm experiências diferentes. Bom, em questão do carbono de lítio em específico, tem um exame de sangue que é bom para a gente fazer, para saber se não tem um nível de intoxicação. E também ele tem que estar no nível bom, dentro ali de uma margem que o médico, o psiquiatra em específico vai explicar para vocês. Eles têm que estar ali numa margem, porque também se ele estiver muito abaixo, significa que não está fazendo nenhum efeito para você. E é isso, pessoal, tá? Eu espero que ajude vocês, eu espero que a experiência de vocês sejam boas. Lógico que cada um vai ter uma experiência em particular, mas eu desejo o melhor para todos vocês. Não é fácil, é uma batalha difícil, árdua, mas a gente vai entendendo aos poucos. E quanto mais conhecimento, quanto mais bom diagnóstico que seja, mais precoce, é melhor. Eu posso dizer por mim, foram 13 anos. 13 anos que assim, que agora eu fui entender, depois de muita coisa ter acontecido e muito sofrimento. Mas espero que dê tudo certo para vocês. E é isso, pessoal. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.